Ministra. Obrigada, presidente. Queria dar as boas-vindas para os estudantes e também para os professores da EMF Emiliano de Cavalcante, que está aqui hoje visitando a Câmara Municipal. É um prazer para nós, vereadores e vereadoras, receber vocês que são o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país. E eu queria falar exatamente sobre o futuro. E falar sobre o futuro hoje é falar sobre uma palavra muito importante, que é a palavra democracia. A democracia é a vontade da maioria. E nessas últimas eleições, a vontade da maioria prevaleceu através do voto de cada pessoa. Existe uma maioria que decidiu nas urnas uma eleição. E essa eleição foi decidida que o próximo presidente do Brasil será o presidente Lula. Apesar disso ser uma coisa bastante simples, bastante fácil de entender, e que inclusive nas escolas, eu que sou professora da rede municipal de São Paulo e sou professora de História, e muitas aulas dou sobre democracia, e os adolescentes e as crianças entendem de uma maneira muito fácil o que é democracia, que é a vontade da maioria. Apesar de ser uma questão bastante simples, tem muita gente que não entendeu ou que não quis entender e que, infelizmente, cometeu atos antidemocráticos, que são atos contra a democracia. Atos que diziam que o resultado das urnas não deveriam ser respeitados. Atos que diziam que a maioria não deveria ser respeitada, que o povo brasileiro, na sua maioria, que elegeu um presidente, não deveria ser respeitado. E esses atos, hoje, nos jornais, o ministro do TSE e também do STF, o Alexandre de Moraes, disse que são atos financiados por grandes empresários brasileiros e que, inclusive, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo falou também hoje, na conclusão, de que é uma organização criminosa que está por trás desses atos antidemocráticos. Não é que as pessoas saíram espontaneamente das suas casas e foram para as ruas. Existiu uma organização que patrocinou, que financiou, que deu dinheiro para que isso acontecesse e que essas pessoas fossem para as ruas através de caminhões financiados por essas empresas. Os próprios caminhoneiros disseram, os caminhoneiros avulsos, disseram que não tem nada a ver com isso e que os caminhões que pararam nos bloqueios são caminhões financiados por grandes empresas de transportes. E esses atos são atos ilegais, são atos criminosos, porque eles defendem o quê? A não democracia, são antidemocráticos. E por isso, eles têm que ser criminalizados. E as empresas que financiaram têm que ser punidas. E os participantes desses atos, inclusive parlamentares que estiveram presentes nesses atos, também têm que ser punidos. Porque não pode ser que no nosso país a democracia não valha nada. Muitos e muitas pessoas lutaram, muitas foram presas, muitas morreram para defender a democracia que a gente tem hoje. Então não é qualquer coisa, não é uma brincadeira, é uma coisa séria. E por ser uma coisa séria, acredito que a melhor decisão é essa, de que que a Polícia Rodoviária Federal, que a Polícia Civil, que os órgãos, que as instituições mandem relatórios em 48 horas, como está determinado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandem relatórios dizendo quem foram os artífices e quem foram os participantes nesses atos democráticos. E por que a gente não pode deixar para lá, não pode esquecer? Porque a gente sabe que durante a ditadura militar no Brasil, o que aconteceu? Depois, na redemocratização, se colocou para debaixo do tapete aqueles que torturaram, aqueles que mataram, aqueles que fizeram coisas muito ruins para o nosso país. É por isso que, inclusive, muitos viraram até presidente. Um virou até presidente. Então, nós não podemos deixar passar. Aqueles que atentaram contra a democracia têm que pagar por isso, porque senão nós nunca vamos viver com tranquilidade num país que vai lutar para ampliar ainda mais os direitos democráticos.
que é ampliar o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao emprego, o direito ao trabalho, o direito ao salário. Então, por tudo isso, acredito que as novas gerações, né, as crianças, os adolescentes, que são o nosso futuro, têm que ter, sim, muito em mente que a democracia vai ser defendida com unhas e dentes por nós, por todo o povo brasileiro, que por sua maioria escolheu o presidente Lula na última eleição. Obrigada, presidente. Encerrado o pequeno expediente.